Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma aula de português e hoje nosso conteúdo é sobre a crase. Quando se fala em crase, vamos logo pensar na vogal A, que é justamente sobre essa vogal em que vai ocorrer esse fenômeno da crase. Mas afinal, o que é a crase? A crase é a junção, a união de duas vogais A. Quando nós temos, por exemplo, um verbo que é transitivo indireto, ele vai precisar da preposição a e a palavra seguinte tem que ser uma palavra feminina, que aceite o a. Então, quando nós dizemos, por exemplo, obedecemos à norma. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, obedecer é um verbo que precisa da preposição a. E norma é uma palavra feminina, que aceita a vogal a norma. Então, é como se houvesse a junção dessas duas vogais A em uma só e colocado o acento aí sobre ela. É o contrário do acento agudo. Enquanto o acento agudo é virado para a direita, o acento de crase ele é virado para a esquerda. E esse acento recebe o nome de acento grave. Quando nós tivermos palavras masculinas, a crase não vai acontecer diante delas, só antes de palavras femininas. Então, por exemplo, obedecemos ao regulamento. A gente acabou de ver que obedecer é um verbo que aceita a preposição a, obedece a alguma coisa. Mas o regulamento é uma palavra masculina. Nós dizemos o regulamento. Então, aqui não há junção de duas vogais iguais, nem vogais diferentes. A mais O, ao. Então, não vai ocorrer a crase. Nós temos alguns casos principais em que a crase ela é obrigatória. Vamos conhecer quais são? Começando, como eu já tinha comentado, antes de palavras femininas. Fui à cidade. Então, cidade, palavra feminina. Fui, do verbo ir, que também admite a preposição a. Então, aqui temos crase. Ou então, referia-me à padroeira. Então, padroeira, palavra feminina, utilizamos a crase. Um outro caso em que a crase é obrigatória é quando for antes da indicação de horas. Chegaremos a 1 hora, não às 2. Então, estou indicando aqui a hora exata em que eu vou chegar. Então, sobre a letra A aí, o acento da crase. A festa começa às 22 horas. Então, indicação de horas também. Ou um outro exemplo, a aula terminou às 13 horas hoje. Então, sempre antes de horas, vamos utilizar o sinal de crase. Alguns outros casos. Nos adjuntos adverbiais, que indicam modo, lugar e tempo, que forem femininos. Por exemplo, à tarde, locução feminina que indica o tempo. Nos encontraremos hoje à tarde. Então, o tempo, o momento em que a gente vai se encontrar. Então, todas essas expressões que indicam o tempo, o modo, como se faz alguma coisa. As pressas, ele saiu às pressas. O modo, a maneira como ele saiu. Então, indicando o modo, também recebe crase. E aí a gente tem vários exemplos, as pressas, as escondidas, as escuras, as tontas. Ou quando indicar tempo, às vezes, por exemplo, indicando aí o tempo, a frequência. Nos encontramos às vezes, quantidade de vezes que a gente se encontra. Então, recebe crase também. Um outro caso é quando nós tivermos os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, o verbo ele precisa da preposição e depois dele aparecem os pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo, vai receber crase. Por exemplo, falei aquele amigo. Então, quem fala a alguém e aí aquele, que é o nosso pronome demonstrativo, recebeu a crase. Ou dirigi-me àquela cidade, aspiro a isto e a aquilo, fez referência àquelas situações. Então, todos esses casos recebendo aí a crase.
Nós temos a crase também facultativa. Como é essa história de facultativo? Eu posso utilizar ou não utilizar, e das duas formas vai estar escrito correto. Quais são os casos? São 3 tipos de casos para a crase ser facultativa. Quando tiver diante de nome próprio feminino, por exemplo, referi-me a Juliana. Eu posso muito bem colocar a crase ou não colocar, e vai estar certo das duas formas, que é um nome próprio feminino. Antes de pronomes possessivos femininos, lembram dos pronomes possessivos? Aqueles que indicam posse, que algo é seu, lhe pertence. Minha, essa casa é minha, né? Eu tenho a posse dela, ela me posse. Então, pronome possessivo, feminino. O sua, tua. Dirija-se à sua fazenda. Então, antes aí do sua, pronome possessivo feminino. Posso usar crase ou não usar, vai estar correto das duas formas. Ou depois da preposição até. Dirija-se até a porta. Então, nesses 3 casos, eu posso usar crase ou não, e vai estar correto do mesmo jeito, né? Os casos chamados de facultativos. E nós temos também o uso de uma palavra específica, que é a palavra terra, que em alguns casos vai ser utilizado crase, em outros não. Quando a palavra terra ela for usada no sentido de planeta, planeta Terra, ela vai receber o acento de crase. Por exemplo, os astronautas voltaram à Terra. Então, eles estavam no espaço e voltaram ao planeta Terra. Então, Terra no sentido de planeta. Então, o A e antes da palavra terra recebe o acento. Ou essa palavra terra sendo especificada. Eu sei a que terra se refere. Irei à terra de meus avós. Então, aqui, a terra recebeu crase, está especificada, sendo explicada que terra é essa, que lugar é esse. Chegaram à terra dos antepassados. Né? Então, a, antes de terra, recebendo o acento grave de crase. E qual é o caso em que antes da palavra terra não tem crase? Quando eu usar essa palavra, só no sentido de chão, de solo. Os marinheiros voltaram à terra. Eles estavam no mar, voltaram à terra, chão firme. Então, antes aí de a terra não tem crase. Os agricultores fecundam a terra. Então, terra também é um chão, que eles estão sobre ela. Então, no sentido de chão, de solo, a letra A antes de terra não tem crase. E não se usa crase de jeito nenhum antes de palavras masculinas. Como eu já disse lá no comecinho, crase só antes de palavras femininas. Então, andei a cavalo. Por que não tem crase? Porque cavalo é uma palavra masculina, ou cavalo. Um outro caso, expressões formadas com palavras repetidas. Estamos cara a cara. Cara a cara, palavras iguais repetidas, não tem crase. Antes de verbos, também não é admitido. Estou pronto a discorrer sobre este assunto. Então, discorrer é verbo, né? Eu discorro, tu discorres. Então, antes de verbos, nunca tem crase. Para finalizar, uma dica aqui. Para aquele momento em que pintar a dúvida, será que eu uso crase nesse caso? Será que não uso? A dica é o seguinte. Se eu for usar o verbo ir, como por exemplo, vou à Bahia, será que eu coloco crase ou não? Vamos imaginar que a gente está voltando? Vim da Bahia. Se na volta eu uso da, então vou à Bahia tem crase. Quando eu digo vou a Brasília, vou voltar agora, vim de Brasília. Se eu uso de Brasília, então vou a Brasília, não tem crase. A segunda dica, se eu coloco a crase ou não, eu troco essa palavra feminina por uma masculina. Então, ele se dirigiu à fazenda. Não sei se vou colocar a crase, o que eu faço? Troco a palavra fazenda por uma palavra masculina. Ele se dirigiu ao clube.
Como eu uso o ao antes da palavra masculina, a palavra feminina tem crase. Então, ele se dirigiu à fazenda, vai ter crase. Ele visitou a família. Vamos trocar por uma masculina. Ele visitou o parente. Então, se eu uso o parente, e não a o parente, então se eu uso o, visitou a família, não tem crase. Só vai ter crase se eu usar o artigo ao antes da palavra masculina, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Vou deixando aqui abaixo o link da nossa atividade e até a nossa próxima aula.